Reginaldinho, vem comigo, Reginaldo. Chegou a hora dele. O homem que chorou no banho, mas caprichou na maquiagem. E aqui está agora. O rei das senhoras da direita, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Aê, Emílio. Boa tarde, Emílio. Fala, Marcão. Olá, colega. Tudo bem com você? Como é que você está? Você com aquelas lives intermináveis. 3 horas. Muitas Deu um cafezinho lives. aqui pro Muitas seu lives velho. virão ainda. O que mais? O Instagram deu um problema no Instagram. Eu perdi 8 mil seguidores. É, não tem problema. tá perdendo. Todo mundo está perdendo seguidor. É o mundo inteiro. Estão falando que é No bug, mundo tão falando inteiro, que não mundo é. inteiro. É estranho. É bug, já se pronunciou já. Então, Já o diretor do Instagram... Não, o Instagram, o perfil do Instagram pediu desculpa pelo inconveniente, estão tentando resolver. Nossa, isso já Nossa, tinha acontecido nossa, antes. gente, o depois Instagram existe. perde 300 mil. Nossa, tão gente, triste. como que eu vou fazer minhas Não. permutinhas, gente? Nossa. Olha só, Emílio, eu trouxe aqui algumas notícias, algumas o Daniel trouxe um pouco antes, mas desculpa se eu furei. Não, não, Um furando o outro. não fura aqui nada, não Esse fura é o nada, clima. Porque é Sempre faz importante isso. reiterar, eu só vou passar por cima aqui, porque tem bastante coisa. Eu só pincelo, você quer. Exato. Os ditadores da América Latina parabenizaram o Lula pela vitória. Daniel Ortega, Maduro e o Díaz-Canel, que é de Cuba, enviaram congratulações ao petista, né, neste domingo. E eles fazem... O que é interessante é o proselitismo deles. Os companheiros, pô. Claro, Os companheiros. Os companheiros. Companheiro tem que cumprimentar, Dinheiro do pô. fogo. Então, mas isso que é interessante, a retórica é idêntica. É idêntica. papo. O papo é o mesmo. É por isso que a gente alertava tanto antes, né? E a gente tem que ficar de olho agora nessa situação, principalmente com relação à BNDES, né? A gente falava muito sobre dinheiro do BNDES sendo Não, distribuído. mas pera, mas não tem dinheiro mais assim. Oi? O problema é esse, não tem tanto dinheiro mais pra queimar. O caixa não tá O recheado. caixa não tá recheado Igual a dessa disso. maneira. Disponível para Não saque. é 2000. Não adianta você pensar Não é que é 2008. 2002, 2000 e... Que foi o boom das commodities. Não pensa que tem aquilo que tinha. Não. Não adianta avaliar o negócio do jeito que é. Vem a fatura do bem. cartão, Não, em isso- uma hora. Não, Isso eu tá- concordo. Mas tem as estatais que estão tudo no azul. Eu concordo com o Emílio. Não dá pra você analisar Sei, mas não pronto, tem a farra. com um Prontinho olhar pra de saquear. 2002. Tomara que Mas não. porque agora a gente tem 14 anos Vamos de ver. experiência de farra, né? Sim. Esse pessoal aí fez pós-doutorado em farra, né? Esse é o ponto. Eles sabem mexer na máquina com muito mais precisão Opa. e muito mais jeitinho, principalmente mandando dinheiro pra fora, que é mais difícil de fiscalizar. Mas tudo bem. Aqui Mas é tudo só bem. uma Não, mas eu acho que não pincelada. vai ser descaradamente assim. Eu também sou um otimista, Emílio. Não vai ser Mas descaradamente. eu sempre me preparo pro pior. E o pior pode chegar. Vamos lá. Preparado. Tem uma plateia aqui, né? Aqui. A plateia se manifestando aí. Valeu, Garé. Um beijo pra você. Aqui, ó. O Lula ele vai indicar também, Emílio, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vai sair o Lewandowski e a Rosa Weber. E mais 30 juízes de tribunais superiores. Então a gente tem aí... a gente tem o problema da indicação petista para os tribunais superiores, a gente sabe qual é, né? A gente viveu na pele isso. Sim. Certo? Então, é uma questão também preocupante, porque no meio jurídico, Pavinato vai estar aqui depois, mas existe toda aquela discussão sobre ativismo judicial. Quando a gente falava antes, todo mundo torce o nariz. Mas espera lá, posso falar uma coisa pra você? Pode. O cara que livrou o Lula foi o Bolsonaro que indicou. Não. Foi votação, foi por maioria. Mas o voto dele foi fundamental. Foi fundamental. Não, mas Então essa conversa também... não vem, não. Essa conversa... Converso com ele hoje... O Superman. Eu converso com o Cássio Nunes. Tem uma série de fatores que levaram ao Lula a ser candidato. Não só este, mas tem a questão da lei da ficha limpa ser reinterpretada, tem a questão... Foi o Lewandowski que fatiou lá a bagaça. Sim. Foi ali que foi, ó. Mas foi uma decisão de maioria, de colegiado, não foi uma pessoa. Agora, isso é interessante, Emílio, porque vai vir um monte de gente agora vai vir aquela galera que a gente sabe da onde que é. Isso. Para a direita. Saiu do bueiro. Confundindo o discurso que a gente tem feito até agora. Então tem que ficar atento para isso. Porque esse discurso do Bolsonaro é culpado, é o discurso do bolspetismo, não é? Grande momento. Então. Você acha que uma turma vai levantar o dedo? Claro. Um monte de gente Mas já que vai falar que já. é da direita? tá cheio de gente que... Não, mas o Como não tem um Bolsonaro buraco. também tem que ser responsabilizado por coisa boa e por coisa ruim. Claro. Sempre. Ué, Mas então é o a quê? questão é a proporção só. Você dá uma proporção para as coisas que tem que ser uma proporção adequada. Quando você vê, por exemplo, o Lula no discurso dele de
É a próxima notícia. Eu já vou falar sobre isso, daí a gente entra em proporção, né? No discurso dele, ele já anunciou criação de ministério, Emílio. Sabe qual? Não, ele vai fazer o Lula. Posso falar para você? Originários. Posso falar para você, Superman? Sim. Você com esses olhos azuis lindos. Obrigado. Você fica mais bonito na live do que aqui. Você tá sempre bonito, Emílio. Porque ele fica mais perto. Ele fica mais perto, ele põe uma luz assim, cara toda quadrada especial. bonita. O Lula, no primeiro ato dele, ele vai criar uns 300 mil empregos. Ele falou 40% de ministério. Vocês vão ver, o primeiro ato do Barba vai ter ministério pra caralho. E o sindicato vai cantar em Lá menor ainda, tu vai ver. Então isso aí é certeza. Isso aí é certeza. Isso aí é certeza. Sim. Pra sindicar. E é aquela falsa sensação de também prosperidade, porque é tudo empreguismo dentro da máquina pública. Então você começa a inchar a máquina pública com um monte de cargo que vai abrir concurso, etc. E vai dar aquela mudança estatística nos números, mas no final do dia, Samidana aqui, que é nosso bilionário. Samidana é gatinho perdido. Vai custear uma boa parte aí desses empregos públicos que vão ser gerados, desses cargos públicos, inclusive. O que mais, Superman? Privatizar. Acabar com isso. Nesse discurso também, o Lula fala muito em vencemos a máquina bolsonarista, etc. Só que é aí que entra a ponderação sobre essa direita. Não vou ficar citando nomes aqui, mas tem esse grupo de pessoas que virou o voto nulo, que virou anti-bolsonarista. Direita cueca branca. Direita cueca branca, que não é bem direita, né? É um pessoal meio confuso, mas eles vão atribuir, né, a grande parte da responsabilidade para o Bolsonaro. E na verdade não é que o Lula ganhou da máquina bolsonarista. O Bolsonaro ganhou nessas eleições, expressivamente. Se você pegar o que ele cresceu do primeiro para o segundo turno, você vai ver a quantidade de votos que o Bolsonaro somou em comparação com o Lula. A análise que a gente tinha feito do teto não estava errada. Não, é que a gente faz... O Lula, ele subiu um pouco mais, Sim. mas o Bolsonaro que deu sprint. O que a gente faz aqui é uma avaliação de quem ganhou e quem perdeu. Sim. O Bolsonaro, ele perdeu nos pênaltis. Ele perdeu no último pênalti. Como disputa de pênaltis, ele perdeu no último pênalti. Só que se você pegar e fizer um retrospecto do que o Bolsonaro apanhou da mídia inteira. É isso que eu ia falar, exatamente. Hoje já tem vídeo da Globo, metade da Jovem Pan, tô falando, comemorando aqui na Paulista. Ele lutou contra o sistema inteiro. STF, você vai dizer que o STF foi igual? TSE, não foi. A gente viu que a gente não também. podia falar, teve que desmentir o que aconteceu. Exato. Você deu uma notícia um dia, no outro você tinha que desmentir. Então, quer dizer, o cara ele remou muito contra a maré. Sim, remou contra a maré. Nadou contra a maré. E foi pau a pau. O cara fica triste porque virou meio que paixão, torcida. Então as pessoas que votaram no Bolsonaro saíram com bandeira, tal, não sei o que, você fica um pouco chateado porque você fica desapontado. Mas você fala, porra, perdi e tal. Enquanto isso, os caras estão os dois felizes aí. Põe na tela aí, velho. Quem? Quem? Os dois candidatos. Põe na tela aí, ó. Estão na praia curtindo. É do metaverso. É o multiverso. Esse seria o metaverso. Agora que eu entendi a piada. Mas seria o Lula e o Bolsonaro do multiverso. Eles estão lá no Nordeste. Olha o umbigo do Lula, que maravilhoso. Parece um abacate. O que mais, Superman? Nossa, tô impressionado com a nossa audiência. 240 mil pessoas. Um beijo pra todos. Eles querem ver a sua cara de tonto. É aquele 1-0 que você toma. A nossa audiência hoje é dos petistas. É dos petistas. Os petistas vão fazer, vou ver a cara de tonto. Olha a carinha de nádega do Superman. Eu amo a audiência. Eu amo a audiência também. O que mais? É importante sinalizar o seguinte: a grande discussão que a gente vai começar a ter agora também é sobre a força política da oposição no Brasil, né? O cenário que se colocou no Senado e na Câmara Federal com a eleição forte de deputados do PL, né? Se vai ter essa migração de deputados para o Centrão, se o Centrão vai desembarcar. O Centrão vai em quem paga mais. Exato. Lógico. E como que isso vai gerar, do ponto de vista até de processo legislativo e aprovação de leis, a possibilidade do Lula pautar uma série de leis que ele já falou que quer pautar. Ele quer acabar com o teto de gasto, ele quer fazer o trator. Emprego, ele quer passar o trator. Ele quer mudar o esquema. E se ele quiser passar o trator, isso tem um custo. O Centrão tem um custo. Sim. E daí, aí que entra a nossa preocupação, que o Alba falou agora, o Morgado também, das estatais, da máquina pública, do BNDES, dos ministérios. Então, dá para você vender poder
né? Isso. Você compra mais poder no Congresso vendendo espaço no Executivo. Então, é aquele negócio que eu falo aqui, que eu falei várias vezes, que as pessoas às vezes não entendem, que a corrupção é a paz do Brasil. Sim, perfeito. Porque o que ele faz? Qual é o esquema? Ele tem a Petrobras lá que é bilhão. É bilhão, né, Sami? Vai dar bilhão. Petrobras é bilhão. Ele chega lá pro partido e fala, qual é o partido que tem lá, o PL, ganhou? Ó, o presidente da Petrobras vai ser o presidente da PL. Ô, PL, é o seguinte, Petrobras é sua, vota comigo. Faça a sua festa. Aí, meu amigo, ele escala o time. Vai falar, você pra lá, você pra cá. Por isso que o Estado tinha que privatizar o que dava, porque aí você diminui o número de posições. Isso é uma pena. A gente vai ver, inclusive, uma das pautas do PT era reestatizar a Eletrobras. Não, mas isso também não vai conseguir. Então, espero que não, né? Mas, de novo, você não pode dar como certo um monte de coisa. A gente acabou de ser censurado, Sami. Pelo amor de Deus. Tá bravo com o Sami? Eu sou o culpado. Não, você não pode dar como certo uma coisa que... Eu nunca esperava que a gente fosse viver censura no Brasil. Tem o Superman 2023 na tela. O quê? Tá impossível hoje. O Superman tá bravo. Paulinho Vai fazer Vinheta. o bonismo, velho. Superman tá Superman bravo. 2023. Superman, hein? MST. Garotão. Boulos tá chegando. Já abriu hein? a garagem da casa do Prepara a Morumbi. sua fazenda no interior que o Boulos tá mais? chegando. Bolos na habitação. Boulos vai ser prefeito de São Paulo. E quem Pode quer escrever. comprar arma, que compra até o final do ano. Porque depois, quando o Lula entrar, vai ser difícil comprar Que arma mais, também. o Superman? Que Aqui, mais? vamos lá. Segura aí, O Dallagnol... Já pensou? Boulos, Jaiminho A trinca de asas. e o Barba? E você Trinca de asas. tava falando aqui sobre a escolha de ministérios e articulação política. Já existe, o pessoal já tá falando, inclusive aqui na imprensa, que o José Dirceu já tá articulando vários nomes. Já tá articulando Vários desde nomes. outubro. Ainda dá tempo. Desde abril. Então ele tá montando o gabinete, tá montando o ministério, já tá montando tudo. Ainda tempo. De novo, o cara é PhD em terrorismo, hein? Só pra... Bem, terrorismo, eu digo de maneira ampla, tá? Tá bravo. Tá bravo, hein, Superman? Sentiu o golpe. Mas conversa. O Dallagnol compartilhou a indignação pela eleição de um condenado por corrupção. Ex-procurador da Lava Jato e deputado federal eleito, escreveu que Lula é um retrocesso moral e econômico para o Brasil. Então, quer dizer, de novo, né? A gente vai ver esse ambiente polarizado. O interessante é, no meu entendimento, né? A polarização... Que bom que ela surgiu, né? Acabou o teatro das tesouras. Agora, a gente só não pode continuar com enganação de discursinho mequetrefe, de discursinho de político rasteiro que corta pros dois lados, entendeu? É esse o problema. O cara vende a embalagem de direita, Emílio, e tá lá com o pessoal, com a turma da esquerda. Esse é o problema. E tem vários. É você que tá falando. Turma tá lá pra quem paga mais, é isso aí. Não é todo mundo, né? Vai ter, a oposição vai ter. A Noruega anunciou retorno de doações ao Fundo Amazônia. O ministro norueguês do Meio Ambiente diz que 2,5 bilhões de reais estarão disponíveis para o Fundo Amazônia. As ONGs vão fazer a festa. As ONGs vão fazer a festa. Vou abrir a minha também. Então quem quiser abrir uma ONG para cuidar da Amazônia, agora é a hora. Para ganhar dinheiro. É isso aí. Muito dinheiro, Emílio. É isso aí. E você ainda perdido. Você fica bonito na fotografia aí. Claro. Você parece um cara que cuida do meio ambiente, acaba com o desmatamento. Outra notícia engraçada também, acho que só agora o Aécio Neves se deu conta, né? Falou que o PSDB faliu. Agora ele percebeu. Acho que é igual o Rubinho. Agora é o Rubinho ele da percebeu. política. Onde tá o Aécio? O Aécio tá passeando em Minas Gerais, eu acho. Eu tô cansado, tá só o pó. Faz gracinha não, gordão. Ué, tá cansado, é campanha, essas Cuidado, rapaz. Vocês ficam brincando. Não é hora de brincar. Não é hora de brincar. Não é o clima. Samidana preocupado. Sami já tá aqui, ó. Mercado preocupado, olha lá. Só na holding. Maria Lima. Tem um dado interessante, Sami. Você que gosta de dados. Você que gosta de dados. Pela primeira vez, a abstenção no segundo turno foi menor que no primeiro, Emílio. Sim. Então, a campanha pelo voto de quem se absteve no primeiro turno deu certo. Pro lado errado. Mas aí, de novo, né? A gente entra naquela análise de teto. E entra uma coisa interessante que o Emílio falou também sobre o desempenho da campanha, porque foi uma campanha que eu não considerei justa. Eu vi um monte de decisão irregular, inconstitucional do Supremo contra o Bolsonaro e do TSE a todo momento. E daí entra naquela questão da gente poder criticar, da gente poder se manifestar, da gente não ter esse problema de ficar com receio de falar algo, com medo de algum tipo de retaliação por parte do judiciário, porque é o tal negócio.
vai ter um terceiro turno agora e ele vai continuar. Não tem esse negócio de pacificação da nação. Mas aí que tá a burrada do ser humano. Porque o ser humano é muito ignorante. Não sei se você sabe, ele não calcula direito as coisas. Por exemplo, muita gente que eu conheço foi votar odiando o Lula, mas para tirar o Bolsonaro. Sim. Ou seja, é gente que odeia os dois. Sim. Só que ele não fez o seguinte cálculo. Daqui 4 anos, volta o Bolsonaro. E vai fazer uma eleição com o Lula. Daqui 4 anos vai voltar a palhaçada. É igual os Estados Unidos, é igualzinho. Igual lá. É igualzinho. Volta Trump agora, volta aquela filme. papagaiada, aquele supremacia, aquela mesma papagaiada. Se o cara tivesse votado no Bolsonaro, o Bolsonaro não podia voltar. E nem o Lula. Por causa da idade. Entendeu? Era o que o Paulo Guedes tinha falado. Porque aí ele tira os dois. Sim. Entendeu? Mas o que acontece? Votaram no Lula. Sim. Agora o Bolsonaro vai lá, vai ficar triste, vai pegar aquele O Bolsonaro é forte. Exato. Bolsonaro é forte. Ele continua uma liderança. O Bolsonaro é a maior liderança hoje de oposição. O Bolsonaro é a maior liderança do Brasil hoje, porque o Bolsonaro ficou sozinho. Sim. O Lula trabalhou com o Globo, com Folha de São Paulo, uns ministros aí. É isso. Você tá brincando. Mas a sua leitura Bolsonaro tá perfeita. Então o Bolsonaro agora, ele volta. O que ele elegeu de governador, de deputado, e isso até deputado estadual, federal e senador. Foram 10 governadores ao total, e o Senado tem uma bancada muito forte também, de senadores que vão fazer oposição.